Fala galera, seja muito bem-vindo a mais essa videoaula, tá? Prazer, eu me chamo Rafael Ferreira, sou formado em eletrotécnica e também criador do canal Ponto Zero Elétrica, tá? No vídeo anterior a gente deu início à nossa série de vídeos, aulas falando sobre projetos elétricos, tá? Conforme eu disse na nossa aula anterior, esse é um curso totalmente gratuito sobre projetos elétricos que é o Ponto Zero Elétrica, o canal Ponto Zero Elétrica decidiu levar até você, tá? Então acompanhe todo o conteúdo que será lançado aí, tá? Se inscreva no nosso canal aí e ative o sininho para acompanhar todos os vídeos lançados aí no decorrer do nosso curso, tá? Na videoaula passada nós falamos sobre iluminação, fizemos o levantamento dos pontos de iluminação de acordo com a norma, a carga a ser instalada e muito mais. Para você que não assistiu a primeira videoaula, corra lá e assista, pois tem muito conteúdos lá que agregam ao nosso conhecimento e dão continuidade ao nosso curso aqui para você poder entender melhor o que está acontecendo, tá? Na videoaula de hoje nós iremos falar sobre tomada de uso geral e tomada de uso específico, tá? A nossa TUG e a nossa TUI. Então vamos lá para o nosso vídeo de hoje. Dito isto, para nós entendermos um pouco mais sobre a nossa TUG e a nossa TUI, vamos estar lendo aqui para poder estar entendendo o que são TUG e o que é TUI, o que elas significam, tá? A nossa TUG nada mais é do que a nossa tomada de uso geral, são as nossas tomadas onde a gente liga equipamentos que têm cargas menor do que 10 amperes, como uma televisão, um computador, nosso carregador de celular. Esses equipamentos eles são ligados nas nossas TUGs, tomada de uso geral, são as tomadas que suportam carga menor do que 10 amperes, tá? Já as nossas TUI, que são tomadas de uso específico, elas são destinadas para alimentar cargas específicas, como de um ar-condicionado, como de uma máquina de lavar, um forno elétrico. Esses são equipamentos que ultrapassam a corrente nominal de 10 amperes, por isso eles necessitam de ter uma tomada de uso específico, uma tomada que se defina somente para aquele tipo de equipamento, com um circuito totalmente independente, tá? Então as nossas TUI, as nossas tomadas de uso específico, elas têm um circuito independente, tá? Como o da máquina de lavar, como eu já falei, o do chuveiro, do lava-louça, do forno elétrico. Esses são equipamentos que ultrapassam 10 amperes de corrente, tá bom? Dando continuidade às nossas TUG e nossas TUI, sabendo o que elas são agora, eu separei aqui para vocês 3 especificações aqui que a norma fala sobre TUG e sobre TUI. Então a nossa tomada de uso geral, a potência dela deve ser de 100 VA por tomada, exceto em cozinha, área de serviço e banheiros, locais análogos, locais que contêm umidade. Esses locais nós vamos atribuir 600 VA em cada 3 tomadas, tá? Então, um exemplo, se nós temos uma cozinha, nessa cozinha ela tem 4 pontos de tomada, nós atribuímos nas primeiras 3 tomadas 600 VA e nas tomadas seguintes nós atribuímos apenas os 100 VA, tá bom? Nesse caso, na cozinha com 4 tomadas daria 1.800 VA, que seria 600 VA das 3 primeiras tomadas, com mais 100 VA daria 1.900 VA, que esse 100 VA seria da tomada excedente, tá? E como a gente disse, são tomadas que são destinadas a ligar equipamentos de carga menor, como notebook, TV, videogame, aspirador de pó e muitos outros equipamentos aí, tá? A nossa tomada de uso específico, ela deve sempre se atentar à potência do equipamento. Então a gente não atribui a nossa tomada de uso específico uma carga de 100 VA ou de 600 VA, por exemplo. A gente atribui sim a potência do equipamento. Então se eu tenho um chuveiro elétrico que ele tem 5.500 watts de potência, eu tenho que me atentar a essa potência desse equipamento, tá? Também devemos analisar aqui
e saber sobre a nossa TUI é que ela deve estar localizada no máximo a 1,5 metro do equipamento, tá? Então a sua tomada ela não pode estar mais longe do que 1,5 metros do equipamento a ser alimentado, tá? Nós também temos um circuito exclusivo porque esse tipo de tomadas, como a gente já havia dito, são tomadas que suportam equipamentos acima de 10 amperes. Então ele é um circuito exclusivo, ou seja, um circuito independente, totalmente independente. Ele vai ter o seu próprio cabo, o seu próprio condutor, o seu próprio disjuntor. Ele vai ser um circuito totalmente independente, tá? O exemplo disso é um chuveiro, é um forno elétrico, um ar-condicionado. São exemplos onde vai se empregar a tomada de uso específico, beleza, galera? Dito isto, eu separei para vocês aqui a simbologia, tá, da nossa tomada, onde nós vamos estar utilizando essa simbologia para estar empregando na nossa planta elétrica, tá, no nosso projeto elétrico. Então aqui nós temos a simbologia parecido com uma seta, porém ela é toda clara, sem estar pintada, tá, sem estar preenchida por dentro, ela é livre. Ela significa uma tomada baixa. Essa tomada baixa ela deve estar a 300 milímetros do piso acabado ou 0,30 centímetros do piso acabado, tá? A norma ela nos dá a medida em milímetro, mas a gente pode fazer essa conversão e muitas das vezes a gente entende a gente vê descrito dentro dos projetos elétricos esse padrão de medida aí descrito por centímetro ou até mesmo um metro, que é no caso da nossa tomada baixa e da nossa tomada alta. A nossa tomada, no caso da nossa tomada média, perdão, a nossa tomada média ela é a 1.300 milímetros do piso acabado, ou seja, isso significa aqui que ela é a 1 metro e 30 centímetros do piso, tá? Então a nossa tomada média ela vai ser a simbologia dela vai ser a mesma seta, porém metade dela vai estar preenchida, tá? Metade dela vai estar pintada. A nossa tomada alta ela já é a seta com toda a seta dela vai estar aí preenchida, vai estar pintada. Isso significa que é uma tomada alta e que ela está a 2.000 milímetros do piso acabado ou a 2 metros do piso acabado, tá? Essa tomada alta é destinada muito para os nossos chuveiros, tá? Onde fica aquela tomada acima do chuveiro, que é a 2 metros do piso acabado, tá? Aqui nós temos também uma simbologia de tomada no piso. Caso o nosso projeto tenha alguma tomada no piso, nesse projeto, para essas videoaulas que nós estamos fazendo, ela não tem nenhuma tomada no piso. Vai ter sim a tomada baixa, a tomada média e a tomada alta, tá? Lembrando que eu não criei isso aqui é tirado de norma, tá? A norma NBR 5410, tá? Que fala para a gente aqui toda a parte de simbologia, tá? Símbolos gráficos para instalações elétricas, tá? Então, no nosso projeto elétrico, tudo que for fazer dentro do nosso projeto elétrico em questão de simbologia, tudo que for botar no nosso projeto lá, essa simbologia ela tem que sair daqui da norma NBR 5444, tá? Que rege a parte de simbologia em instalações elétricas aí, tá? Na nossa tabela 6 aqui da norma, fala sobre nossas tomadas, tá? Que foi o que eu acabei de mostrar para vocês. A tomada sem nenhum preenchimento aqui é uma tomada baixa, tá? Ela é 300 milímetros do piso acabado ou 0,30 centímetros do piso acabado. Temos a nossa tomada média, conforme foi falado também, ela é a 1.300 milímetros do piso acabado ou a 1,30 m do piso acabado, tá? E a nossa tomada alta, que é a 2 metros do piso acabado. Todas essas tomadas a gente tem uma pequena observação aqui, tá? Toda essa tomada, a potência deverá ser indicada ao lado em VA, exceto se for de 100 VA.
tá? Então a potência da nossas tomadas de uso geral, elas deverão ter descrito aqui do lado dela, tá? Uma descrição da nossa potência, tá? A potência desta tomada, tá? Lembrando que tomada de uso específico, ela deve ser, como nós vimos aqui, a nossa tomada de uso específico, tá? Ela deve se levar em consideração a potência do equipamento. Então, nesse caso, não se entra o nosso VA aqui, se entra a potência do equipamento, tá? Além dessa potência, também deverá estar descrito na nossa simbologia, tá? O circuito que corresponde, tá? A numeração do circuito que corresponde, e também a altura, que no caso é os 300 milímetros, 1.300 milímetros ou os 2.000 milímetros aqui do piso acabado. Essa altura também deverá estar descrita no nosso projeto elétrico, do lado da nossa simbologia da tomada lá, tá? Visto isso, eu separei aqui a nossa planta baixa, tá? Eu vou dar um zoom aqui para você ver. Os nossos pontos de tomada, eles já estão pré-definidos aqui dentro, tá? Eu já botei os nossos pontos de tomadas aqui para poder economizar tempo no vídeo. E agora eu vou te explicar para vocês o que foi feito aqui, tá? Como foi feito, como foi elaborado, como foi definido esses pontos de tomada, tá? Esses pontos de tomada, ele não foi definido por mim, da minha cabeça, e sim através de normas, tá? Então vamos lá, vamos ver o que a norma diz pra gente. Eu separei num bloco de notas aqui o que a norma fala sobre as TUGs, as tomadas de uso geral, tá? Então as tomadas são caracterizadas por TUGs, que são as tomadas de uso geral, e as TUIs, que são as tomadas de uso específico, conforme a gente já havia dito. Entende-se por tomada de uso específico aquelas utilizadas para alimentar equipamentos com corrente nominal superior a 10 A. Então a tomada de uso específico é todo aquele equipamento que tem uma corrente nominal que ultrapassa esses 10 amperes, tá, de corrente aí. De acordo com a norma NBR 5410, todo ponto de utilização previsto para alimentar equipamentos com corrente nominal superior a 10 A deve constituir um circuito independente. Então a norma diz para a gente que todo e qualquer equipamento que ultrapassa a 10 amperes, além de ele ser uma TUI, uma tomada de uso específico, ela deve constituir um circuito independente. Então ela terá o seu próprio disjuntor aí, e o seu próprio circuito para esse tipo de equipamento, tá? Como a gente já havia dito, entende-se esse tipo de equipamento, um chuveiro elétrico, um micro-ondas, uma máquina de lavar, são esses equipamentos que ultrapassam o nosso valor de 10 amperes de corrente, tá? As tomadas de uso geral, que são as nossas TUGs, ela deverá ser determinada de acordo com a NBR 5410, tá? No nosso item 4.2.1.2.3, ele diz o seguinte, tá? Nas unidades residenciais e nas acomodações de hotéis, motéis e similares, o número de tomadas de uso geral deve ser fixado de acordo com o seguinte: em cômodos ou dependências com área igual ou inferior a 6 metros quadrados, atribuir no mínimo uma tomada, tá? Então eu separei a nossa tabela aqui de iluminação, tá? Onde a gente descreveu aqui as nossas dimensões, tiramos a nossa área de cada cômodo, tá? Você que não viu a nossa primeira videoaula, corre lá e assiste a nossa primeira videoaula para entender o que significa essa tabela aqui, tá? Essas dimensões e essa área, tá? Que foi feita para podermos fazer o levantamento de carga da iluminação. Vamos usar esse modelo aqui, pois já está prontinho aqui, tá? Então no nosso quarto 1 nós temos 9.18, é a área que nós temos aqui no nosso quarto 1, tá? Vou até ampliar para vocês aqui. No nosso quarto 1, que está aqui, nós temos uma área de 9.18, essa área total aqui de 9.18. A norma diz para a gente que em cômodos ou dependência com área inferior a 6 metros quadrados, atribuir no mínimo uma tomada. Então aqui, analisando a nossa tabela, tá? A gente já sabe que todos os cômodos terá mais do que uma tomada, pois não existe nenhum cômodo aqui
que tenha menos do que 6 metros quadrados, tá? Os menorzinhos são esses aqui, que é a sala, a cozinha e o banheiro, porém eles têm mais do que 6 metros quadrados, então é certo de ter pelo menos um ponto de tomada aqui nesses locais, tá? Então vamos lá, vamos ver o que nós fizemos no quarto 1. Nós temos aí 9,18 metros de área, tá? Vamos ver o que a norma continua nos dizendo. Em cômodos ou dependência superior a 6 metros quadrados, atribui no mínimo uma tomada para cada 5 metros de fração. Então aqui nós temos mais do que 6 metros quadrados, nós atribuímos uma tomada a cada 5 metros, ou fração de perímetro. Então digamos que dessa tomada aqui para essa tomada aqui, nós temos um percurso aqui de 5 metros, e dessa tomada para essa tomada nós temos um percurso de quase 5 metros também, inteirando o total de 9,18 metros de área, tá? Se fosse parar para analisar conforme a norma mesmo, o mais certo seria por apenas duas tomadas aqui, pois daqui até aqui pode dar 5 metros, mas daqui até aqui, como não temos 10 metros inteiros de área, pode ser que não dê 5 metros total, entendeu? De menos. Então a norma pede que a cada 5 metros a gente bota uma tomada ou fração de perímetro. Como eu sei que daqui até aqui está dentro da norma e daqui até aqui ela pode estar dentro da norma também, porque eu predeterminei uma fração de perímetro aqui e vi que aqui nessa parede necessitava de uma tomada e botei uma tomada aqui baixa para poder o nosso cliente aí ter acesso a mais uma tomada aí, para poder estar utilizando no seu quarto, tá? Isso vai muito também de acordo com o nosso cliente pode estipular mais ou menos tomadas, tá? Lembrando que nunca podemos fugir da norma. Vamos pular para nossa sala aqui, vamos pular para baixo, com o nosso quarto 2, vamos na ordem. Nosso quarto 2 nós temos 9,75 metros de área ali, tá? Então o nosso quarto 2 ele todo aqui tem 9,75. Nós predeterminamos uma tomada aqui e mais uma tomada aqui com a fração de 5 metros. Então nosso quarto 2 terá apenas duas tomadas, para também não ficar um projeto cheio de coisas para mim poder estar falando para vocês. Eu quero estar aqui de forma simples e didática, ensinando a vocês, tá? Então quanto menos coisa a gente botar aqui, fica de fácil entendimento para vocês, tá bom? Lógico que sempre repassando aquilo que está dentro da norma e tentando explicar da melhor maneira possível o que a gente está fazendo aqui, tá? Lembrando que vocês também têm aí a nossa área aí de comentários. Qualquer dúvida, qualquer sugestão, deixe o seu comentário no nosso vídeo aí que estaremos respondendo, tá? Vamos dar continuidade à nossa sala aqui. A nossa sala ela tem 7,83 metros, é a nossa área aqui da nossa sala, tá? Então nós predefinimos aqui duas tomadas, tá? Para essa aqui temos uma fração de perímetro de 5 metros, tá? E também botamos mais uma tomada aqui, pois uma sala a gente tem televisão, a gente tem mais equipamentos a serem ligados aí, então num perímetro de fração aqui nós predeterminamos mais uma tomada aqui dentro da sala, tá? Então visto isso, na sala, no quarto e no quarto 2, que são as áreas onde não são locais análogos, não são locais que contêm umidade, nós predefinimos nossas tomadas de acordo com a norma. Agora a gente vai voltar lá na nossa norma e vai ver o que a norma diz em locais análogos, locais que contêm umidade. Então cozinhas, copas cozinha, área de serviço, lavanderia e locais análogos atribui uma tomada para cada 3,0 metros ou fração de perímetro. Então nesses locais análogos a gente tem que ter uma tomada não mais a 5 metros e sim a 3,5 metros ou fração de perímetro, sendo que ainda tem uma observação aqui, ó, sendo que acima de cada bancada com largura igual ou superior a 30 metros ou 30 centímetros deve ser prevista pelo menos uma tomada. Então se você na cozinha tem aí uma bancada, uma pia
aonde essa bancada ela seja superior, igual ou superior a 30 centímetros, a norma estipula que é obrigatório ter pelo menos uma tomada acima dessa bancada, tá? Então vamos olhar a nossa cozinha aqui. A nossa cozinha ela foi estipulada uma tomada aqui, e também botamos uma outra tomada aqui com 3,5 metros, que seria a nossa fração de perímetro aqui de acordo com a norma. Também botamos outra tomada aqui, que seria a 3,5 metros dessa tomada aqui. E também botamos uma tomada por cima da bancada, tá? Porém, essa tomada que está ficando em cima da nossa bancada aqui, que é obrigatória, ela é uma tomada de uso específico. Essa tomada aqui é onde irá conectar a nossa torneira elétrica, tá? Nós estipulamos que haverá uma torneira elétrica aqui, para estar falando também mais um pouco mais sobre a nossa estúdio, e você está entendendo um pouco mais sobre as nossas tomadas de uso específico. Então aqui em cima dessa bancada será a nossa tomada, que terá uma carga acima de 10 amperes, por isso ela será uma TU e ela terá um circuito totalmente independente. Assim como no chuveiro que nós botamos aqui embaixo, também terá uma tomada de uso específico, um circuito totalmente independente para esse nosso chuveiro aqui, tá? Visto isso, na copa nós fizemos a mesma situação, botamos uma tomada aqui a 3,5 metros, botamos outra, a 3,5 metros, botamos outra e botamos outra, e assim sucessivamente, e fechamos a nossa copa aqui, tá? E no banheiro, a norma diz pra gente que em banheiros deve ter pelo menos uma tomada junto ao lavatório, desde que já observadas as restrições no item 9.1 da NBR 5410. Então a norma diz que em banheiro deve ser previsto pelo menos uma tomada junto ao lavatório, junto à nossa pia, próximo à nossa pia ali, onde a gente lava as mãos, onde a gente escova os dentes e tudo mais. Então, próximo ao lavatório terá uma tomada aqui, tá? Essa tomada será uma tomada média, tá? Conforme está a simbologia aqui, ela é a 1.300 milímetros do piso acabado, ou a 1,30 metros do piso acabado, tá? Seria a nossa tomada média aqui. Essas tomadas aqui, tanto da torneira quanto essa aqui, também serão tomadas médias, tá? Conforme a simbologia está falando aqui. E a nossa tomada do chuveiro que está aqui será uma tomada alta, 2 metros do piso acabado, tá? Ou 2.000 milímetros do piso acabado. Então, dito isto, tá? Pré-definimos aqui de acordo com a norma NBR 5410, nós dimensionamos e distribuímos aqui os locais das nossas tomadas, tá? Agora o próximo passo seria atribuir a carga a nossas tomadas, tá? Então eu deixei aqui mais uma planta aqui já atribuída com as nossas cargas, tá? Com todas as descrições aqui já descritas aqui, todas as informações já descritas aqui, tá? No nosso projeto. E eu estarei explicando na próxima videoaula, para não se estender muito essa aula aqui, estarei explicando o que foi feito aqui em cima dessas tomadas, tá? Como nós levantamos as nossas cargas aqui nessa tomada, em cima da norma que está aqui, levantamento de cargas de tomada de uso geral, tá? E também falaremos também do levantamento de carga da nossa tomada de uso específico, tá? Então espero que vocês tenham gostado na nossa videoaula. Para ela não ficar muito extensa e muito longa, eu vou estar encerrando aqui, e na próxima videoaula a gente estará aprendendo e vendo como foi feito o levantamento de carga das nossas tomadas, tá? E também estaremos fazendo o levantamento de cargas total da nossa residência aí, do nosso projeto, para saber qual fornecimento que a concessionária terá que fornecer para essa residência gerar todo o circuito elétrico aí, tá? Também iremos aprender isso, o fornecimento que iremos ter na nossa residência, tá? Gerado através da nossa concessionária, beleza, galera? Então, para você que gostou desse vídeo, dessa videoaula, eu peço que se inscreva aí no canal,
Ative o sininho para não ficar de fora das novas videoaulas que serão lançadas, tá? Lembrando que é um curso de projetos elétricos totalmente gratuito, você pode ver e rever a qualquer momento, tá? Deixe sua curtida aí também, deixe o seu like aí, que isso ajuda a gente bastante no nosso canal. No momento que você deixa o seu like, o YouTube ele entende que esse é um conteúdo relevante e aí mais e mais pessoas poderão ter acesso a esse tipo de conhecimento, beleza, galera? Espero que tenham gostado e entendido a explicação. Qualquer dúvida, deixe nos comentários aí. Qualquer sugestão também deixe nos comentários, tá? Lembrando que vocês também podem estar adquirindo conhecimento da área da elétrica através das minhas redes sociais, tá? Que temos o nosso Instagram, o @.zeroelétrica, temos a nossa página no Facebook e aqui também temos o nosso canal aqui no YouTube, que disponibiliza muitos conteúdos que agregam ao seu conhecimento. Lembrando que esses conteúdos são conteúdos gratuitos, beleza, galera? Então vocês que gostaram aí, se inscrevam no canal, ative o sininho, deixe o seu like e até o nosso próximo vídeo.